considerado como um dos profetas menores, né? Não menor pela sua insignificância, não. Ele é menor se tratando do livro dele, né? É um pequeno livro, né? Mas de uma profundidade, né? Ageu, capítulo 1, verso 9 e 10, nos diz assim: esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro por causa, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Glórias ao Senhor. Vamos poder assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, toda a ação ela tem uma reação, e Deus, Ele quer o melhor para mim e para você, pois os seus pensamentos a nosso respeito é pensamento de bem e não de mal. Mas como nós lemos aqui no texto do profeta Ageu, a nação de Israel ela estava vivendo uma situação, um declínio espiritual muito grande. Havia desânimo entre as pessoas, e chegou a tal ponto o nível espiritual da nação que eles, cada um estava buscando não ao Deus que tirou do Egito, tirou da escravidão e introduziu esse povo na terra e manda leite e mel. Ele estava correndo a sua própria casa, ou seja, cada um estava buscando o seu próprio interesse, enquanto a obra de Deus era o segundo plano. Aqui, quando Deus usa o profeta, ele encoraja a Zorobabel, o príncipe, e encoraja também a Josué, o sacerdote, porque o primeiro templo, que foi construído pelo rei Salomão, ele já não existia, já tinha sido destruído. E Deus levanta Josué e Zorobabel para erguer o segundo templo. O segundo templo ele não tinha a beleza, né, arquitetônica, ele não teria, né, a magnificência, aquela obra grandiosa que foi algo magnífico daquela época, feito pelo rei Salomão. Mas ele levantou Josué e levantou Zorobabel, e eles pegaram mão parado e começaram a construir o segundo templo. O primeiro templo, irmãos, ele era grandioso, né, bonito, belo, mas o segundo templo ele iria receber uma visita muito ilustre. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele passeou ali sobre os átrios do templo, né? O próprio Messias, o próprio Deus, o Emanuel, ele visitou ali o segundo templo. Então, irmãos, hoje não é diferente, né? Muitas pessoas elas estão desanimadas, né, para prosseguir, né, na caminhada que o Senhor Jesus Cristo
Cristo, né, chamou. Outros, ele prega o Evangelho, né, louva o nome do Senhor por interesse financeiro, interesse próprio. Não está aí muito para as pessoas. Então, irmãos, mas existe, né, aquelas pessoas que realmente ela abraçou o arado e elas têm feito a vontade do Senhor, né? E a vontade do Senhor, irmãos, é que nós, enquanto aqui na terra estivermos, né, Ele nos encoraja, né, Ele nos anima para que nós possamos prosseguir junto, né, com esta caminhada, né? Lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos é depois de a gente haver caminhado na fé, né, por algum tempo, e muitas vezes alguns desanimam, outros retrocedem, mas eu vou falar para você, irmãos, se você, né, cansou, pare, descanse, mas pare no caminho. Não saia do caminho. Não entre para a direita nem para a esquerda, mas fica na vontade de Deus. Descanse, recobre o ânimo, né? E depois prossiga na obra do Senhor. Então, irmãos, ele assim encorajou Zorobabel e Josué, e ele também encoraja o seu povo no dia de hoje. Sabemos que não vivemos tempos fáceis, né? Os tempos são difíceis, né? Hoje a justiça virou injustiça, a verdade virou mentira, a mentira virou verdade. Há uma inversão de valores muito grande. Está muito difícil a gente viver, né, em detrimento da injustiça que a gente tem visto, né? Os irmãos não precisam nem falar, né? Está difícil. Isso, irmãos, não é nada mais, nada menos do que a iminente volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Estamos vivendo como os dias de Noé. Os dias de Noé, casava, dava-se em casamento, a geração humana estava toda corrompida. E hoje, irmãos, Sodoma e Gomorra é que vinha para os dias de hoje. A coisa está feia, a coisa está tenebrosa, e a gente só vê superficialmente, né? A gente não está lá porque nós não fazemos parte desse mundo, porque o Senhor Jesus Cristo nos tirou de lá, e para lá nós não iremos voltar mais. Mas, pelo que a gente vê aí nas mídias, né, nos jornais e no dia a dia, é a humanidade cada dia mais caminhando a passos largos para a perdição, para o inferno, né? Porque eles acham que morreu, né, descansa, morreu, vai para o céu. Não é bem assim não, né? O céu ele existe, o céu, o inferno ele existe, mas o céu é tomado pelo esforço, o caminho é estreito. Agora no mundo é largo, né? É largo, é favorável, não tem norma, não tem critério, né? A coisa bagunçada aí, né? Um dia haverá um acerto de conta, e nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra, né? Então, irmãos, assim como Deus, ele encorajou Josué e Zorobabel, ele também nos encoraja a caminhar, a seguir, né, firme. É como a parábola das 10 virgens, né? Estamos preparados com azeite para que no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, nós estejamos, né, firmes e iremos na glória maravilhosa, né? Deus abençoe, e já vamos lá ouvir as irmãs louvar.